E boa noite, telespectadores da TV Cinec. Mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós temos uma convidada com um currículo extenso aqui. Eu vou ser até breve no currículo dela aqui, vou pular umas partes. Depois ela destaca aí aquilo que ela achar relevante. É a Elisa Graça. Ela é bacharel em letras, tradutora, intérprete em inglês pela Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Unibero, pós-graduação em ensino na docência superior da Faculdade Mozarteum, extensão universitária nos Estados Unidos, em filosofia e astrologia pela Windows Gold Road Center for Philosophical Studies, formação em astrologia no Brasil pela UMA Universidade e formação em Acutonics, terapia vibracional. Estudou o cristianismo sob a ótica de Sancta Sophia Seminary em Oklahoma. E tudo isso aí, né, Elisa? Pode falar aí. Boa noite. Boa noite a todos. Parece bastante extenso, né? Também já está me denunciando um pouco, né? Para ter feito tantas coisas, a gente já está com uma certa idade, né? Mas, graças a Deus, bem vividas. Né? Estamos aqui. Estou muito feliz por estar aqui. Muito grata mesmo ao Dr. José Renato, que fez esse convite para mim. E é uma oportunidade muito grande de estar podendo falar um pouco sobre astrologia, que esse é o tema, né, que a gente vai desenvolver hoje. Então, é um tema que eu adoro, né, e uma hora, né, que nós vamos ficar aqui é pouco até pela extensão e profundidade do assunto. Eu diria que a astrologia é a ciência de Deus, né? É como ele fala com nós de uma maneira assim bastante direta, até. Eu conheci a Elisa, já tem aí umas décadas, né, Elisa? E eu conheci ela em Figueira, em Minas Gerais, em Carmo na Cachoeira, lá no Trigueirinho, em que ela frequentava Ará. Ela morou lá um tempo, na Fazenda Figueira. Quanto tempo você morou lá, Elisa? Eu morei 3 anos. Eu fui para lá em 1989, conheci o trabalho. Em 1991, eu fui morar lá. Fiquei até 1993. Né? E depois eu fiz algumas viagens também para o exterior. Né? Fui para o Wisdom's Goldenrod Center for Philosophical Studies, que estuda uma astrologia comparada, né, com a filosofia. Então, eu tive uma oportunidade muito grande de estar entrando em contato com essa... Eu fui parar no lugar certo, na verdade, né? As pessoas não sabem, mas eu queria... O dia tem 24 horas, 12 horas do dia e 12 horas da noite. Por isso que as horas são divididas em antes do meio-dia, AM, e pós-meio-dia, PM. E cada signo fica 2 horas durante o dia na posição do céu. Então, ela, como ela é astróloga, ela vai mostrar para nós como que o mapa astral influencia a vida da gente, porque todos nós somos influenciados pelo céu. Você pode falar um pouquinho do ascendente e do signo solar, porque as pessoas pensam porque elas nasceram sobre um signo, elas vão ter só essa característica, e não é. Uma pessoa é bem diferente da outra, não é porque ela é do signo tal que ela vai agir assim, as outras também. Explica isso um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante saber
qual a influência dos astros na nossa vida, né? Então, quando nós nascemos e damos o primeiro suspiro, então é como se marcasse ali a nossa entrada para aqui na Terra, né? Então nós começamos a nossa jornada segundo a astrologia. No momento que nós nascemos, então o céu tinha uma configuração dos planetas, né? Moramos no planeta Terra e temos nossos irmãos planetários, né? Que fazem parte do sistema planetário, cuja o regente é o Sol. Tá? Então, no momento que nós respiramos, nós adentramos esse universo, né, do nosso próprio sistema planetário. E então nós começamos a responder exatamente naquele momento que nós nascemos, existia uma configuração desses planetas no céu. Então, vamos supor, cada mês corresponde a um signo, certo? Então, vamos dizer assim, para quem nasceu agora, né, nós estamos no dia 22, né, no dia 22 de dezembro. Então, nós já estamos, né, sob a regência do signo de Capricórnio, certo? Então, para aquelas pessoas que nasceram nesse dia, por exemplo, o céu vai estar no signo, o Sol vai estar no signo de Capricórnio. E, logo na sequência, você vai ter o ascendente, né? Que é aquele signo que está no horizonte, o primeiro signo que está no horizonte. O ascendente, ele vai cair, claro, que na primeira casa do mapa astrológico. Tá? O mapa astrológico ele é dividido, é uma mandala, né? Que ela é dividida em 12 casas, que corresponde exatamente ao percurso, o caminhar do Sol, né? Então, cada mês o Sol vai gastar 30 dias em um determinado signo, tá? E ele vai demorar um ano em torno de todo o mapa. Então, ele vai visitar todos os signos. Então, as pessoas, por exemplo, que nascem sob o signo de Capricórnio, no caso, né? São pessoas, dizem que o Capricórnio ele é uma pessoa, né, que está sob essa regência, que ele já nasce velho, né, porque ele é um signo que já traz uma carga de responsabilidade muito grande, né, junto dele. É um signo que tem muita responsabilidade, são pessoas muito sérias, pessoas muito comprometidas. São pessoas que se comprometem com as coisas, né? Agora, Elisa, sim, exatamente isso. A pessoa é do signo de Capricórnio, mas ela tem um ascendente em Áries. Tá. Ou ela tem um ascendente em Leão. Explica essas diferenças e por que um é ascendente em Áries e o outro é ascendente em Leão, para que as pessoas possam entender. Uhum. Bem, vai depender muito. Para você saber ter esses dados assim mais precisos, você vai precisar saber a data que a pessoa nasceu, a hora e o local, porque precisa, para fazer esses cálculos, da longitude, da latitude, né? E para isso a gente precisa saber qual é o local. Aí, então se faz os cálculos e se chega nesse número, nessa questão, qual é o ascendente, e você já conhece o mapa como um todo, né? Então, acho que é importante aqui ressaltar que no mapa, como ele tem 12 casas, contando que o ascendente é a primeira casa, né? Então, se você quiser, eu posso falar um pouquinho sobre as casas? Sim, por favor, fale sobre as casas. Antes, eu queria dizer que a astrologia, ela também é um fenômeno que vem explicar o cristianismo na Terra. Porque todos os apóstolos, e não por acaso eles eram em número de 12, representaram personalidades aqui. Representaram um tipo de pessoa. Eu até vou dizer o nome dos apóstolos e o signo
que eles pertenceram. Então, Áries, que rege a cabeça, foi Simão. Touro, que rege a garganta, foi Judas Tadeu. Gêmeos, que rege os braços, foi Mateus. Câncer, que rege os seios, foi Felipe. Leão, que rege o coração, foi Tiago Menor. Virgem, que rege os intestinos, foi Tomé. Libra, que rege os rins, foi João. Escorpião, que rege os órgãos sexuais, foi Judas Iscariotes. Capricórnio, que rege os joelhos, foi André. Aquário, que rege as pernas, foi Tiago Maior. E Peixes, que rege os pés, foi Bartolomeu. Pode falar aí sobre... Bem, é muito interessante ver o simbolismo da astrologia com vários aspectos da humanidade, né? Leonardo da Vinci, quando ele fez pintou a Santa Ceia, né? Então ali você vê os 12 apóstolos, e no estudo mais profundo dá para até entender a postura de cada apóstolo, né, na própria ceia, né? E ali você tem Jesus no centro, que representa o próprio Sol, né? Então, os apóstolos, os planetas, né, girando em torno da luz maior, né, que foi Jesus e que é Jesus, né? Então, existe muito simbolismo em relação ao número 12, fazendo a relação com signos também. Então, tem bastante... É muito curioso observar tudo isso, né? Além disso, você tem, por exemplo, cada um deles representando um signo, também representa um planeta, que também representa uma casa. E cada casa ela vai ter um seu significado, ele vai corresponder a um setor da vida, né? Então, como o Dr. José Renato falou, que Virgem era o Santo Tomé, né? Então, Virgem é aquele que só vendo para crer. Ele é o Santo Tomé mesmo, né? Então, Virgem é aquela pessoa, né, que é muito detalhista, muito organizada. Ela quer o preto no branco, ela quer comprovações. Geralmente, as pessoas que são de Virgem está muito ligado à parte da medicina, da saúde, né? Eles são muito ligados, né, nessa questão, porque quando o signo de Virgem ele encontra com você, ele é bem capaz de fazer uma anamnese de você sem você falar nada, né? Porque ele tem essa perspicácia, tá? De olhar e ver o que está errado. Então, se você levar isso para a questão da saúde, o meio da medicina, isso é super útil, né? De você olhar para uma pessoa e saber ali no que ela precisa ser ajudada, né? Interessante que ele rege os intestinos, né? Porque é justamente a transformação dos alimentos, a digestão, que é nos detalhes de tirar os nutrientes de cada elemento para nutrir o corpo. Você vê que como tudo guarda a simbologia e a correlação, né? Então, esse detalhe de Virgem, né, de prestar atenção no detalhe para entender o todo, é uma característica dele. E não é que ele olhe o defeito, é que, observando o detalhe, ele vai ver, então, as imperfeições ou as qualidades singulares de cada coisa.
Exatamente. Então, graças a isso, é possível, né, você chegar, vamos supor, num diagnóstico mesmo, né? Agora, Eu queria deixar o papo mais picante. Eu queria que você falasse de Escorpião, que é um signo forte, né? E depois eu até quero levar a transformação, porque fala Escorpião, fala dos órgãos sexuais e fala de Judas Iscariotes, mas tem uma complementação que é mais oculta aí, que as pessoas não sabem. Mas fala um pouco aí dessa regência do signo de Escorpião. Então, quem rege o signo de Escorpião, existe duas correntes, né? Uma diz que é o planeta Plutão, tá? Na astrologia moderna, né? Na astrologia clássica seria o planeta Marte, né? Porque o Plutão não é um planeta que foi descoberto não faz muito tempo. Então, por ser a astrologia clássica, ela definiu então o planeta Marte, que tem muita característica do signo de Escorpião, tá? Então seria um corregente, né? Poderia se dizer assim. Então o planeta Plutão, como eu estudei astrologia moderna, eu uso muito como a regência o Plutão, tá? Então Plutão vai falar muito do submundo, né? De tudo que está assim ligado a coisas que você não tem muito acesso, né? Então, tipo, ao seu inconsciente, né? Pessoas que fazem trabalhos assim de perfuração de solo, né? Ou que trabalham com, vamos supor, submarino, né? Tem muito a ver com o signo de Plutão, porque é alguma coisa subterrânea, alguma coisa underground, né? Então, tem muito a ver com o signo de Escorpião. Mas o Escorpião ele tem assim muitas facetas, né? Também os psicólogos, porque trabalham com o inconsciente, né? Com os porões do inconsciente, aquilo que nós escondemos de nós mesmos, a nossa sexualidade, que é uma grande dificuldade da pessoa trabalhar a sexualidade dela, encarar a sexualidade dela. Então, é um assunto, como eu falei, muito vasto, né? Porque cada casa representa um setor da vida, né? A casa que representa o signo de Escorpião, que é regido por Plutão, é a casa 8, que é a casa da sexualidade também, né? Ela fala também dos dinheiros dos terceiros, né? Heranças, né? Isso, eu quero que você aborde. Nós vamos pedir uns comerciais e você vai falar exatamente do dinheiro, então, que eu acho que é onde as pessoas querem saber, que mexe no bolso dela, qual é a casa e que planeta rege o dinheiro das pessoas. Tá Vamos lá para os nossos comerciais e nós voltamos dentro de instantes. Sejam bem-vindos à TV Cinec. Esperamos que esta se torne sua casa por muitos anos e que encontre em todos nós uma segunda família. Certamente viveremos grandes momentos e todos juntos da equipe TV Cinec. TV Cinec. Iremos alcançar muito sucesso. Suas qualidades e capacidades vão acrescentar muitos pontos positivos ao grupo TV Cinec. E sei que iremos aprender muito com você também. É com muita alegria e de braços abertos que recebemos você e toda a sua equipe. TV Cinec, sua TV web. Voltando aqui nesse bate-bola gostoso com essa astróloga que a gente está espremendo aí, porque a astrologia é um campo complexo. Então, eu estou tentando, assim, tirar uns sucos aí, a gente não vai esgotar o assunto assim tão complexo. Então, estou tentando beliscar a Elisa
naquilo que eu acho assim interessante das pessoas saberem. E dinheiro é uma coisa que o mapa astral nos revela. Por que aqui o sujeito é duro? As coisas não dão certo para ele, o cara vai lá e monta um negócio e não vai para frente, e arruma um emprego e logo é despedido, e o outro vai lá, monta e começa a ganhar dinheiro, e daqui a pouco monta outra loja, daqui a pouco monta uma filial, daqui a pouco aquilo já está fluindo dinheiro. Explica aí que esses aspectos da facilidade financeira está no seu mapa astrológico. E a Elisa vai falar isso para nós. Bem, então, essa é uma questão assim, bem interessante mesmo, né? A questão do dinheiro. Então, tem algumas casas, alguns setores, né, na astrologia que a gente pode detectar isso. Onde que você vai ganhar o dinheiro? Você vai ganhar o dinheiro pela casa 2, né, que é o setor que que lida com a questão do seu sustento, tá? Mas juntamente com outra casa, que é a casa 6, que lida com o cotidiano, tá? E a casa 10, que é a sua projeção profissional. A depender dos signos e dos planetas que tiver ali, vai dar definição exatamente como é que está o seu dinheiro, né? Como é que você vai obter o seu dinheiro, os seus dons, talentos, né? Como também a casa 8, que eu estava comentando, do Escorpião, que é a casa, mas aí não é o seu dinheiro como você vai ganhar, mas é o dinheiro dos outros, que pode ser do marido, da esposa, de uma herança, ou de um prêmio, ou uma doação. Então, na casa 8, você tem condições de detectar se aquela pessoa, em algum momento da vida, vai conseguir esse dinheiro, né? Ou como é que vai ser o casamento dela, se vai ser um casamento com uma pessoa de posses, ou é uma pessoa mais simples ou não. Pela casa 8, você já sabe exatamente qual é a tendência daquela pessoa. Qual que é o destino dela, né? Se ela vai casar com rico ou vai casar com pobre. Sim, a nível de dinheiro, sim. Não, é isso que eu estou mostrando, porque a pessoa pensa assim, eu casei com fulano. Não, mas vai se apaixonar pelo pobre porque está ali no mapa mostrando. É verdade. Ela pode até fazer outra opção, É mas ela já tem um caminho traçado ali, né? E quando está, por exemplo, um bom aspecto de Júpiter ali na casa 8, você pode ter certeza que dinheiro ali para você nunca vai te faltar. Como também a casa 8 é a casa da morte também, né? Pode ser uma morte física ou uma morte de um evento na sua vida, né? Você deixa de ser uma pessoa para separação ser também, né? A morte de um casamento divorcia, né? e aí você troca. As coisas não são fixas, elas são mutáveis. Isso que as pessoas precisam entender. É importante ver a interpretação, né? Você entender os aspectos do mapa, né? Porque no mapa tem absolutamente muita informação. Ali no mapa você tem os seus dons, seus talentos, né? Se você vai namorar muito ou não, entendeu? Se está previsto isso para você, porque às vezes a pessoa é linda e maravilhosa e se a pessoa, puxa, mas eu sou tão linda, tão maravilhosa. Não namoro, não vem ninguém. E não vem ninguém bate na minha porta. Ninguém bate na minha porta. O que está acontecendo, né? E aí você vê uma moça assim que não é tudo isso, não é nem muito talentosa, muito inteligente, nem charmosa, e de repente todo mundo quer, todo né? mundo está lá a filhinha dela botando a filhinha para andar, né? Então né? é uma coisa assim bem interessante, as pessoas acabam não entendendo, mas o mapa, do mapa astrológico, você tem condições de detectar isso mesmo, né? Quais são as suas tendências, né? Tanto para casa, se você vai casar mesmo ou não, né? Se você vai divorciar, se você vai casar, quantas vezes você vai casar, se você não vai casar, se você vai separar, como é que você vai se separar, qual é o tipo de trabalho que você vai ter, né? Viu, Elisa, então, você falou aí de Capricórnio, você falou de Virgem, você falou de, enfim, Escorpião. Você podia falar agora um pouquinho também de Câncer, de Touro, de Áries. Tá certo, né? Então, Áries é na casa 1, né, regido pelo planeta Marte, né? Ele é o iniciador, né? É aquele que tem a liderança, tem a força da ignição, né? De ligar a chave do carro e o carro começar a andar. Então, ele tem essa força, né? É a força do início, a força do começo, né?
E são pessoas assim que são líderes, né? Naturalmente, são pessoas teimosas também, justamente. É a força da cabeça. É a força Tanto tá que a ligado gente com a vem para o cabeça, mundo né? com a cabeça. Exatamente. A gente Chega nasce, no mundo com a cabeça, exatamente. né? A gente já vem para o mundo com a cabeça. É o Aires, né? Exatamente. O Aires vem para o mundo e não sabe nem se tem gente lá É para verdade. segurar ele, mas ele, a cabeçona já sai para fora. É pum, verdade. vamos lá. Verdade, É verdade. impulsivo. Precisa ter essa força para você iniciar a sua vida, né? E aí essa casa 1 representa muito a sua aparência, né? Então vamos supor, se a pessoa tem até problemas físicos, ali na casa 1 você já detecta. Se ela tem algum problema na saúde, ali na casa 1 você detecta, porque é a sua expressão da sua personalidade, a sua assinatura, né? Então, e muitas vezes, né, Elisa, quando a pessoa tem problemas no parto também, isso já é um pouco característica do signo dela, né? O Aires, que teve problema no parto, ele tem isso traçado no mapa dele, não tem? Tem sim, mas a questão aí, para você ver se tem algum problema no parto, são outros aspectos que dá para detectar. Né? Não é assim tão determinado pelo... Né? Tem outros, por exemplo, tem um asteroide Quiron, que pode dar uma indicação ali, se o parto, como é que foi o seu parto. Tem Fala um várias pouquinho de outras. touro, então, agora. Lívia. Então, touro representa a casa 2, que é a casa do sustento. Touro representa a materialidade, né? As suas percepções sensoriais. Né? Então, como é que você vai se nutrir, né, durante a sua vida? Como é que você vai ganhar o seu dinheiro? Então, por exemplo, quando a criança nasce, já dá para saber se ela vai ter dinheiro ou não, por exemplo. Né, pela casa 2. Se ela tiver uma casa 2 bem aspectada, com bons planetas lá, também dá para saber quais são os dons, quais são os talentos. Se ela vai, assim, por exemplo, se ela tem uma lua lá na casa 2, que é a casa de touro, né? Então, aí já dá pra, você vai perceber que ela poderia trabalhar com mulher, com assuntos femininos, com criança, mas ela pode ter alguma instabilidade também, porque a Lua ela demora 2 dias em cada signo, então ela muda muito o humor, né? Até por causa então, dessa... o touro é a materialidade, é como a pessoa vai ganhar o dinheiro também, dela. né? Também, são signos que querem conforto, sim, querem uma boa casa, querem né? estabilidade Tudo financeira. a materialidade. Gostam de uma boa sexualidade, que é o conforto material. Assim, E Gêmeos, fala um pouquinho para nós. Então, Gêmeos é a casa 3, né, que é a casa da comunicação, a casa da mente, a forma como você se comunica, né? E a forma também que você aprende as coisas, né? Então, também é um signo da dualidade, né? O signo de Gêmeos o elemento é ar, né? Touro é terra, né? O elemento ar é mental, então é um signo mais desapegado, né? Porque ele racionaliza demais as coisas. Gêmeos. Gêmeos, ele é bem racionaliza, porque é o signo da mente, né? Então, mas quando você fala dualidade, ele tem extremos. Vai para um assim, ponto, depois vai para o outro. Gêmeos é assim, ele quer, não quer, depois volta a querer, entra no processo assim da indecisão, né? Então, tipo assim, ele é muito eu bom não pra, quero, mas volto a querer. Mas ele é assim, volúvel. Ele é volúvel, exatamente. Ele é indeciso, ele fica um pouco em cima do muro, né? Nessa questão. Ele trava um conflito interno, muitas vezes. Né? E Câncer. Mas é ótimo para amizade. Sim, sim. Ele, onde ele chega, amigo ele de já todo quer falar, mundo, né? já quer conversar. Então, ele é um pouco mais, vamos dizer, ele sabe um pouco de tudo, né? Mas não tem muita profundidade. Então, ele é bom para bater papo. Você puxa um papo, ele já está falando, né? Como se ele soubesse, né? Bastante. Né? Mas é só para ser social, né? E Câncer, esse é o família. O Câncer é a né? casa 4, né? Ele vai falando sobre a nossa herança, né? A nossa herança ancestral, né? Vai falar sobre a nossa família, a nossa linhagem familiar, né? Os cancerianos, eles têm muita memória afetiva, né? Então, para eles é muito importante a família, né? Eles se sentem muito mais seguros, né? Em termos assim, eles se veem no mundo mais em família, né? Ele é muito ligado, e quem rege é a Lua, né? É a grande mãe, é a que quer proteger, né? São signos que são, eles são, no caso, tem uma certa questão do humor por causa da Lua, né? Eles ainda têm um pouco mais.
E o câncer é assim, ele é o caranguejo, por exemplo, né? Caranguejo, eles são tem um lado meio tímido, né? Porque ele gosta do social, da família, do privado, né? Mas ele é que nem você está na praia, né? Ele sai da toquinha dele, vê o que está acontecendo e volta correndo para dentro de casa, né? Então eles são muito ligados ao lar, né? E Leão? Leão, ele é regido pelo Sol, né? A própria expressão do grande astro-rei, né? Então é alegria, fala do coração, né? Fala sobre a generosidade, sobre a criatividade e sobre os filhos, né? Porque Leão é o que é a criação. Então os filhos estão totalmente ligados à criação, então ligado à arte, né? Ligado ao teatro. São líderes também, são muito generosos, né? Eles doam tudo, mas eles querem fidelidade, porque eles são fiéis. Né? Então eles são fiéis, mas eles querem também ter fidelidade. Virgem, você falou. Libra? Então, Libra rege a casa 7, que é a casa do casamento, parcerias e sociedade, né? Então, é um signo regido por Vênus, né? E Vênus rege 2 signos, que é Touro e Libra, né? Então, Touro no sentido da materialidade e o Libra muito mais no sentido da sociedade, das parcerias, né? É quando o indivíduo começa a ser social, né? Então ele precisa se ver no outro, né? É o signo da união, do amor, do casamento, né? E também dos inimigos declarados, porque é casa 7. Porque casamento é assim, né? Você começa amando, mas você termina odiando. Então é uma coisa assim e também delicada, né? É o signo que não consegue tomar decisão, né? Também, exatamente, porque ele é um não. indeciso. Exatamente, porque ele não quer desagradar você em nada, porque ele é diplomata por natureza. Então ele fica bastante, ele é mais em cima do muro do que o próprio, mas ele é o signo da justiça, ele quer avaliar tudo para tomar uma decisão correta, né? Ele é um signo de ar também. Então ele é muito cauteloso. OK, nós vamos chamar mais uns comerciais aí, depois nós vamos voltar para falar aí de alguns outros que a gente não falou: Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Sejam bem-vindos à TV Cinec. Esperamos que esta se torne sua casa por muitos anos e que encontre em todos nós uma segunda família. Certamente viveremos grandes momentos e todos juntos da equipe TV Cinec. TV Cinec. Iremos alcançar muito sucesso. Suas qualidades e capacidades vão acrescentar muitos pontos positivos ao grupo TV Cinec. E sei que iremos aprender muito com você também. É com muita alegria e de braços abertos que recebemos você e toda a sua equipe. TV Cinec, sua TV web. Retornando aqui nesse bate-papo gostoso com a astróloga Elisa Graça, que está nos contando um pouco sobre as influências astrológicas. Ela faz mapa astral, atende individualmente, ela pode ajudar muito você nesse processo de autoconhecimento e você prospectar aí para a sua vida, para esse ano que vai se iniciar aí, as coisas que podem estar acontecendo aí na sua vida, o que 2021 espera para você em termos profissionais. Isso tudo, a astrologia, através do simbolismo dela, pode estar ajudando você nesse autoconhecimento. Então, vamos falar um pouquinho agora de Sagitário, Elisa. OK. Sagitário, ele rege a casa 9, né? E também quem rege Sagitário é o planeta Júpiter. Na verdade, o Júpiter é considerado como o nosso segundo Sol, ele é o planeta maior. Ele é considerado um planeta benevolente, né? Ele um signo, né? Vamos falar do signo. Ele é entusiasta, né? Ele representa a justiça também, né?
o signo de Sagitário, ele representa o conhecimento superior, né? Ele representa as grandes viagens, ele representa também os cursos de pós-graduação, tudo que se refere aos grandes conhecimentos, sabe? Como as grandes religiões também, né? E agora o sagitariano é um signo de sorte, né? Do ponto de vista positivo dele, né? Porque tem um lado negativo, porque o sagitariano, por ele gostar muito da alegria, né? Ele é muito positivo, então às vezes ele pode se embriagar muito com querer demais ser alegre, então ele usa aditivos tipo álcool ou mesmo droga para ele poder ficar, né, social, alegre, né? Animar o outro. Então, todos os signos têm a dualidade, tanto o lado negativo quanto o lado positivo, né? Então, o sagitariano, ele é um signo da sorte, né? Onde você tem o céu mais o plano na terra, né? Exatamente, ele o faz do cavalo, né? Exatamente. E fala um pouquinho então de Capricórnio, você falou Aquário. Então, Aquário é um signo, ele é regido pelo planeta Urano, tá? Então, ele é um planeta da revolução, né? Onde Urano está, ele te tira da sua zona de conforto, né? Os aquarianos, né, regidos por Urano, são pessoas assim que também é elemento ar, né? Eles são muito mentais, são muito intelectuais, são ligados um pouco à ciência, né? Por exemplo, para quem namora com aquariano, pode não gostar muito, porque o aquariano não está muito preocupado em ficar com um chamengo para lá, para cá, né? Ele é um pouquinho, ele aparenta frio, porque nas relações ele está muito mais preocupado com a humanidade, né? Com o coletivo. Ele é um signo assim mais do coletivo, né? Então, se você ficar esperando uma ligação de um aquariano e ele não te ligar, não liga não, né? Ele é desapegado, mas isso não significa que ele não goste, né? Ele é um signo muito preocupado com o coletivo, com a fraternidade, né? É um signo inovador, muito ligado à tecnologia, ciências, né? Então é um signo assim bem, aliás, nós estamos entrando, né? Nós estamos com o pé, na verdade, na era, né, de Aquário. No dia 21. Há controvérsias, né? Não assim. Eu tenho estudado bastante, ouvido muitos astrólogos, né, respeitados, e o que a gente sabe que faz o maior sentido é que quando você fala assim em termos de a era, né, uma era ela compõe 2.160 anos, sabe? Então é uma viagem do sistema planetário, né, do sistema solar, em torno do zodíaco, né, das constelações. Então, cada constelação dura 2.160 anos para poder para a humanidade experienciar tudo isso. Não é assim, na verdade, a gente já entrou lá na era de Aquário. Muita gente pode não concordar, mas lá em 1500, né, nas grandes navegações, né, quando a gente entrou no Renascimento, que o homem já não era ligado ao teocentrismo, né, mas ele estava muito mais ligado e buscando Deus em todas as coisas, não simplesmente e você vê isso pelas obras, né, do Renascimento. E Peixes? Bom, Peixes representa a casa 12, regido pelo planeta Netuno, né? Peixes tem a ver com a nossa espiritualidade, né? Eu costumo assim dizer o seguinte, para entender um pouco melhor Peixes, é como se fosse o próprio oceano. Você, da casa 1 até a casa 12, né, você passou por todas as experiências. Quando você chega na casa 12, você quer se fundir no todo, né? Você quer dar um mergulho no todo, né? Então, é quando você experiencia a espiritualidade na sua totalidade, né? Então, tem muito a ver... o signo de Peixes tem muito a ver com a salvação, né? Com a
pessoas que são muito sensíveis, né, muito ligadas à espiritualidade, não são tão materialistas, né, é regido pelo signo de água, são sensitivos muitas vezes, né, sensíveis, podem chorar por qualquer coisa também, sabe? Assiste um filme já está chorando, vê alguém na rua já quer ajudar. Ele tem esse caráter muito de abraçar o outro, né? O signo de Peixes. Muito bom, Elisa. E você queria falar um pouquinho dessa conjuntura que se formou recentemente aí, que você até deu uma pincelada, dessa coisa de Júpiter e Saturno juntos aí nesse alinhamento. Pode falar, então. Na verdade, esse é um assunto assim meio... Está todo mundo falando, né, que nesse alinhamento, na estrela de Belém, né, desse alinhamento de Júpiter e Saturno, como uma marcação da entrada da era de Aquário, né, como eu estava comentando, né. Esse alinhamento, na verdade, essa conjunção acontece, na verdade, a cada 20 anos. Não é assim tão rara, né, de acontecer, na verdade. Mas o que diferencia, de fato, é a questão da mudança de elemento, né? Para você mudar de elemento, eu estava comentando de elementos, né? Nós temos na nossa composição física os 5 elementos: ar, fogo, terra e ar. E água, né? São 5 elementos. E cada elemento ele tem os seus atributos, né? Então, por exemplo, a gente estava vivendo o elemento terra, né? O terra ele quer a materialização, ele está muito ligado às coisas da manutenção da vida, né? No sentido material, de ir lá na terra escavar e construir sua casa, seu dinheiro e tal, tal, tal. E acaba não sendo tão espiritualizado, né? Agora, quando muda assim para um outro elemento, que no caso que vai demorar aí 800 anos, ele vai coligar com o elemento ar. Então, as pessoas, se você pensar assim, em termos assim, se você expandir um pouquinho essa ideia, né, o ar é o lugar comum de todos, né? Nós precisamos do ar para sobreviver, né? Então, todos compartilhamos a mesma coisa, que é o ar, né? Então, é um momento de grande de Nós compartilhar. estamos mergulhados num aquário de ar, né? Basicamente isso, né? Então, assim, é um momento de você se é muito mais intelectual, muito mais espiritualizado, é muito mais fraterno, né? Então, ele não vai estar tão ligado assim em termos da sobrevivência, ele vai querer sobreviver talvez muito mais em grupo, né? Mais em comunidade, mais fraternal, saber dividir mais, entendeu? Por exemplo, quando você vive numa comunidade, a responsabilidade fica muito mais equacionada, né? Não fica somente para uma pessoa, né? Então, sai da condição do materialismo para o mais espiritualista, né? Possível, né? Porque você vai usar o conhecimento melhor. Esse é o desafio agora, então. Na verdade, assim, quando troca, né, esses elementos, é algo assim fantástico, na verdade, para a humanidade. É um novo banho, é como se a gente já tivesse atingindo uma nova etapa da evolução, de conhecimento, né? e de evolução. Quer dizer, a humanidade vamos construir agora esse interrelacionamento, essa troca, essa quebra de fronteiras. Assim, vivendo o materialismo, as pessoas vão me perguntar o que você tem, né? Se você tem carro, casa, né? O seu dinheiro no banco, não sei o quê. Com essa mudança, a gente vai estar muito mais preocupado em saber quem você é, na sua essência, né? Quem é você? O que você agrega como conhecimento, né? Qual a diferença como pessoa? O que você vibra? O que você vibra? Porque todos nós temos uma vibração, né? Por isso que fala do carisma, tudo. A gente tem uma vibração. E a nossa vibração é que
atrai as coisas para nós, né? Seja Sem dúvida. do ponto de vista material, ou das amizades, ou das coisas que acontecem, ou das pessoas que a gente vai encontrando porque a gente está vibrando na faixa sintonia, delas, né? e a gente vai sintonizando com elas. Né? Verdade. E outra coisa assim, muito importante, Aquário tem muito a ver com a ciência, com a tecnologia. Então, a gente vai dar um boom assim, em termos de... a gente já está vendo essa influência, né? De Aquário, né, do ar. Você vê que em menos de um ano, né, se fez uma vacina para imunizar toda a humanidade. Isso daí é uma coisa assim fantástica, né? Imagine uns anos atrás, isso seria impossível, né? Então a ciência, a tecnologia, a medicina, a espiritualidade, o conhecimento, está tudo aí em vias de que da coisa se revelar, se descobrir, né? Porque, na verdade, a grande coisa é nós observarmos e tirarmos o véu, porque está tudo velado. A astrologia também ela é velada, mas quando a gente tira o véu, ela começa a fazer sentido. É isso que precisa. Uma coisa assim muito curiosa, né, para acrescentar um pouquinho mais, o Aquário rege a astrologia. E não sei se vocês já perceberam, né, de uns anos para cá, muita gente está se interessando por astrologia. O que você tem de youtuber, né, de astrólogos, youtuber, né? Mesmo quando eu dou meus atendimentos, em geral as pessoas já sabem, já têm algum conhecimento a respeito. É uma coisa espantosa. Mesmo as pessoas falam, eu não acredito, né? Mas se você fala assim, qual é o seu signo, a pessoa já fica toda ligada, né, para poder entender um pouco mais. Então, é o signo da astrologia, é o signo do conhecimento, né? Eu diria assim que a astrologia é a ciência de Deus, é uma forma que Deus nos revela. Então, quando Ele nos mandou para cá, Ele mandou a gente com o mapa da mina, entende? É que esse conhecimento, de uma certa forma, foi velado de nós aqui do Ocidente, por interesses, né, de forças negativas. Mas, na verdade, quando você conhece o seu mapa e você se autoconhece, você tem condições de usar melhor o seu livre-arbítrio, né? Muito bom, Elisa, muito bom mesmo. E só complementando aquilo que eu havia falado de Judas Iscariotes, quando Jesus veio para a Terra, houve um planejamento de mais ou menos 1000 anos para que as coisas pudessem dar certo. Então, os seus anjos, os seus assessores no plano espiritual, fizeram tudo de maneira muito metódica para que as coisas saíssem exatamente como saíram, e mesmo que as coisas pudessem desandar, como algumas coisas desandaram, aquilo que fosse desandar pudesse ser imediatamente substituído. E foi o que aconteceu quando Judas Iscariotes foi substituído pelo único apóstolo que conheceu Jesus no Espírito, porque não o conheceu pessoalmente, que foi Paulo, ou Saulo, que fez a substituição, porque também Saulo ou Paulo era do signo de Escorpião, mas desta vez um escorpião com essa prevalência positiva de fidelidade ao compromisso divino e de cumprir o ideal que estava programado, que era para Judas ter feito, mas também estava previsto essa possibilidade que aconteceu, né? Porque, na verdade, Judas não traiu Cristo. Judas teve a vontade de preparar o plano da maneira dele. O ego de Judas o venceu. Ele não vendeu Jesus por 30 moedas. Ele queria que as pessoas se rebelassem, que o povo se rebelasse, libertassem Jesus e fizesse a revolução de uma época, quando Jesus veio fazer a revolução humana, a revolução do nosso ser, aquilo que nos muda para a eternidade. Elisa, eu queria que você deixasse aí, nesses minutos finais, o seu telefone, o seu contato e as suas palavras finais, para que os nossos telespectadores possam estar entrando em contato com você, aqueles que quiserem fazer o seu mapa astral.
Bom, agradeço, né, desde já essa oportunidade de estar falando, levando um pouquinho desse conhecimento da astrologia. E, bom, a astrologia, ela contempla um mapa natal, que é da definição de como você é, de todas as suas tendências durante a sua vida como um todo, né? Ela vai abordar todos os assuntos que nós tratamos aqui, que eu acho bastante interessante para o autoconhecimento. Também tem no caso das previsões anuais, que é chamado da revolução solar, né? Que é quando você completa o seu aniversário e aí você tem condições de saber como será o próximo ano. Mas não necessariamente você precisa esperar para completar o seu aniversário para fazer as previsões anuais, né? E também tem o da sinastria, que é o mapa da compatibilidade, né? Geralmente os casais gostam muito de saber isso, principalmente se vão casar, né? Gostam de saber se realmente é uma coisa que vai valer a pena ou não, ou quais são os desafios, ou e o que seria positivo, né, no relacionamento, né? Bom, o meu telefone para contato é em São Paulo, 11 99-350-7265. 99-350-7265. Eu estou fazendo atendimento pelo vídeo, né, ou Skype ou o próprio WhatsApp. E tem funcionado super bem, né, na atual conjuntura, né, que vivemos. Então, eu deixo aqui as minhas palavras, que a astrologia é um caminho do autoconhecimento e ele é um grande facilitador, né? E ajuda muito na sua trajetória de vida e de alma, né? Então, eu estou totalmente à disposição e agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer receber a Elisa aqui e eu quero desejar um grande ano em que 2021 nós possamos estar juntos aqui, trabalhando juntos, e você aí do outro lado da tela é a pessoa mais importante e nós queremos, junto conosco, desvendando e descobrindo novos caminhos para a ciência. Um bom ano, um bom Natal, e estejamos juntos no ano que vem.